Olá, Júlio. Sim. Já aqui falámos muitas vezes desta quase sofreguidão dos pais em quererem que os filhos estejam em 1000 atividades extra-escola, Uhum. sendo que a própria escola se encarrega muitas vezes de facultar determinadas atividades, não é? Sim. Já aqui falámos algumas vezes sobre isto. Eu acho que em muitos dos casos também se procura estatuto pelo número de atividades extra que se coleciona, quase, não é? Uhum. Para chegarmos sempre a esta conclusão, as crianças precisam de descanso e os pais também, não é? É verdade. E aqui sublinha-se até uma outra dimensão que é mais difícil, digamos assim, de ser apreciada com isenção, porque é muito próxima daquilo que é suposto acontecer. De que é que eu estou a falar? É da formação académica, dos resultados académicos. Ou seja, dos pais que investem de uma forma brutal sobre os resultados, e vou citar o neuropsicólogo, que é Álvaro Bilbao, que diz que eles estão convencidos que uma mente brilhante abrirá todas as portas. Em primeiro lugar, o brilhantismo da criança não é algo que esteja diretamente relacionado com a pressão que se põe em cima da criança. A criança pode ser brilhante ou não ser brilhante, e isso tem muito constitucional. Depois, o rendimento tem muito a ver com trabalho também. Não é? Agora, o que ele diz, que esta coisa de aquilo que se vai obter em termos de aprendizagem vai abrir todas as portas, nesta sociedade, abre que portas? Aquelas que dependem das classificações? Em algumas profissões sim, noutras não. E depois isto tem como pano de fundo outra questão, que é o que é que consideramos sucesso nesta sociedade para os nossos filhos. O ordenado ao fim do mês, mesmo que esteja acompanhado de um vazio relacional, porque de que é que ele fala? Ele diz que nas idades muito precoces, o mais importante é a autoestima, a confiança em si mesmo e algo que eu imediatamente sublinhei por formação profissional, o vínculo aos outros, aquilo que muitas vezes aqui nós apelidamos de confiança básica. E, portanto, nós podemos ter futuros adultos que têm currículos impressionantes e, porque agora se fala muito nisso, em termos de inteligência emocional, são uma catástrofe. E lá estamos nós depois a perguntar-nos, e é assim que se obtém a felicidade? Depois, ele dá um conselho para as crianças que eu atrevo-me a estender aos adultos, que ele diz assim, se ele tem, o rapazinho, a rapariguinha, se tem vontade de chorar, pois que chore. Não lhe digamos para de chorar. Devemos tentar que perceba qual a razão que a faz chorar, que a identifique e compreenda. Mas isso seria bom que acontecesse com todos nós. Não é por acaso que de vez em quando nós estamos aqui com algumas reservas, para não dizer muitas, à utilização de medicamentos em alturas que os adultos estão tristes e nós dizemos, mas o que é preciso é encarar a tristeza como algo natural, perceber porque é que ela está a acontecer e atravessá-la. Ponto final. Deixar às vezes que ela nos invada no bom sentido. No bom sentido, para depois drenar, percebe? Claro. É muito melhor do que ela enquistar e irmos pagar as favas mais tarde. Nesta questão da pressão jovem, você sabe que eu aproveito todas as oportunidades para elogiar meus pais, não tenho pingo de isenção sobre eles, e no entanto aqui eu estou em completo desacordo com o que os meus pais fizeram comigo. Porque meus pais puseram-me na escola aos 5 anos. Baseados naquelas coisas que se ouve por aí, porque eu já sabia ler, já sabia escrever, etc, etc. Mas nenhum adulto consegue pôr-se no lugar de uma criança que ainda não tem maturidade para estar com crianças que têm mais de 2 anos, por exemplo, e a enorme quantidade de crianças que vivem no medo de não estar à altura dos outros. Não é nas notas. Nas notas tem-nas. Mas é nas conversas, nos sítios para onde se vão, o medo de serem postos fora do grupo, o medo que os outros, muitas vezes, lhes batam, etc., é algo que não é nada raro que deixe marcas.
Um beijinho, Júlio. Beijinho, Até querido. amanhã. Até amanhã.